Olá, inscritos do canal Verdades da África. Não há dúvidas que desde que o capitão Ibrahim Traoré está no poder, muitas notícias falsas já foram divulgadas sobre este senhor. Atualmente as notícias falsas recebem o termo fake news. Antes de mais, queria chamar a atenção que todas as notícias que nós vamos compartilhar aqui foram provadas falsas sobre Ibrahim Traoré. Mas você vai ficar completamente chocado com quão a mídia pode influenciar na opinião das pessoas, ou as notícias falsas podem estragar a reputação de um homem. Vamos juntos ver as piores notícias ou fake news já divulgadas sobre Ibrahim Traoré. Traoré aliado do Estado Islâmico e Al-Qaeda. Uma das fake news mais impactantes sobre Ibrahim Traoré, atual líder de Burkina Faso, é a acusação de que ele estaria se aliando a grupos terroristas como o Estado Islâmico e o Al-Qaeda para fortalecer seu controle sobre o país. Esta narrativa, promovida por alguns portais de notícias de procedência duvidosa e amplamente compartilhada nas plataformas de mídia social, pinta Ibrahim Traoré como um extremista que estaria disposto a negociar com terroristas e até mesmo a fornecer refúgio a esses grupos em troca de apoio para manter-se no poder. Essas alegações sensacionalistas ganharam tração em parte devido à complexa situação de segurança em Burkina Faso, um país que tem sido alvo de ataques terroristas de grupos jihadistas nas últimas décadas. A região do Sahel, que inclui Burkina Faso, Mali e Níger, tornou-se um dos principais focos de operações de grupos extremistas que buscam expandir sua influência através de violência e terror. Por isso, qualquer menção de possível colaboração entre um líder político e esses grupos extremistas desperta preocupação e ansiedade em relação à segurança regional. No entanto, essas alegações são completamente infundadas e são amplamente desmentidas pelas ações de Traoré desde que assumiu o poder. Em vez de se aliar aos grupos terroristas, Traoré tem liderado operações militares rigorosas para eliminar a ameaça desses extremistas. Em Burkina Faso, o governo de Traoré intensificou a guerra contra o terrorismo, implementando operações coordenadas com o Exército Nacional, apoiadas por milícias e autodefesas locais para expulsar os jihadistas de áreas chaves no país. Essas ações resultam em várias capturas de membros de grupos extremistas, destruição de seus campos de treinamento e a recuperação de territórios antes dominados por terroristas. A difusão dessas fake news não é aleatória e muitas vezes é motivada por agendas políticas específicas. Ao retratar Traoré como um aliado dos terroristas, seus detratores, que podem incluir rivais políticos, elementos descontentes dentro da estrutura de poder e até influências estrangeiras, buscam desacreditar seu governo, enfraquecer sua legitimidade e minar o apoio popular que ele conquistou desde sua ascensão ao poder. Essa manipulação de narrativa se alimenta do medo popular, especialmente em um país que vive sob a constante ameaça do terrorismo e que já sofreu severamente com a vio jihadista. O fenômeno das fake news é exacerbado pela falta de mecanismos eficientes de verificação de informações e pela rapidez com que as notícias falsas podem se espalhar nas mídias sociais. As plataformas de redes sociais em Burkina Faso e na diáspora africana são frequentemente inundadas por postagens sensacionalistas, muitas vezes sem a devida checagem de fatos.
Quando a acusação de que Traoré estaria colaborando com o Estado Islâmico e a Al-Qaeda surgiu, muitos usuários de mídia social rapidamente espalharam essas informações sem considerar suas origens ou falta de provas substanciais. Em resposta a essa acusação, o governo de Traoré tomou medidas para reafirmar seu compromisso com a luta contra o terrorismo e desmentir essas alegações. Declarações oficiais foram emitidas para desmascarar os rumores e o governo tem sido proativo em divulgar as realizações das Forças Armadas na neutralização de células terroristas e na proteção de civis. Além disso, Traoré tem buscado fortalecer a cooperação com outros países da região e além participando de conferências de segurança regionais e colaborando com potências como a Rússia de forma estratégica no combate ao terrorismo no Sahel. O apoio e a assistência internacionais são fundamentais para Burkina Faso na luta contra o terrorismo e Traoré demonstrou disposição para trabalhar com parceiros globais e regionais, refutando qualquer alegação de que ele estaria alinhado com grupos terroristas. Além disso, Burkina Faso continua sendo membro ativo da Força Conjunta do G5 do Sahel, uma coalizão de 5 países: Burkina Faso, Chad, Mali e Mauritânia. Este engajamento ativo contradiz completamente as alegações de que Traoré estaria colaborando com extremismo no Sahel. 2. Traoré vende recursos naturais a preço de banana para a Rússia e China. Outra fake news amplamente disseminada sobre Ibrahim Traoré é a alegação de que ele estaria vendendo os recursos naturais de Burkina Faso, como ouro, manganês e outros minerais, a preço extremamente baixo para a Rússia e China. Segundo essas narrativas, Traoré estaria trocando os recursos estrangeiros do país por apoio político e militar em um esquema que sacrificaria a soberania de Burkina Faso e comprometeria seu futuro econômico. Para entender como essa fake news ganhou tração, é importante considerar o contexto geopolítico e econômico em que ela foi propagada. Burkina Faso, um dos países mais ricos em recursos minerais da África Ocidental, enfrenta desafios constantes em manter sua soberania econômica enquanto lida com influências externas e interesses comerciais de grandes potências. A África, de modo geral, é um campo de batalha geopolítico, onde países como a Rússia e China competem com potências ocidentais pelos recursos naturais e por influências políticas. Nesse contexto, qualquer indicação de uma aliança mais estreita entre um país africano e essas potências globais suscita uma série de especulações e críticas, principalmente de fontes ligadas a interesses ocidentais. A narrativa de que Traoré estaria vendendo os recursos naturais a preço de banana para a China e a Rússia tenta pintar o governo de Burkina Faso como corrupto e irresponsável, comprometendo os interesses da nação por vantagens políticas pessoais. Esta narrativa alimenta medos sobre neocolonialismo de países africanos, onde governos são acusados de entregar seus recursos a estrangeiros em troca de apoio militar ou outros benefícios de curto prazo. No entanto, não há evidências substanciais que confirmem estas alegações e elas frequentemente ignoram o panorama mais amplo das políticas de recursos naturais adotadas pelo governo de Traoré. As alegações de que Traoré está vendendo os recursos do país a preços muito baixos são desmentidos pela realidade das políticas que o governo tem implementado. Desde que chegou ao poder, Traoré tem definido a diversificação das parcerias internacionais de Burkina Faso. Isso significa que, ao invés de se alinhar exclusivamente com uma ou duas potências globais, o país tem buscado criar uma rede mais ampla de acordos e parceiros que beneficiem diretamente sua economia local e promovam um crescimento sustentável. Esta abordagem de diversificação é uma tentativa de garantir que Burkina Faso não se torne excessivamente dependente de um único parceiro externo, mitigando riscos econômicos e
geopolíticos. Ademais, Burkina Faso tem sido transparente em suas políticas de extração de recursos naturais. O governo de Traoré enfatizou a necessidade de contratos que favoreçam o desenvolvimento nacional, com o foco na criação de empresas, no desenvolvimento de infraestruturas e no aumento de receita fiscal. Ao negociar com a Rússia, a China ou qualquer outro país, as autoridades de Burkina Faso têm insistido em termos que assegurem benefícios tangíveis para o país, contrariando a narrativa de que estariam entregando seus recursos a preços irrisórios. Embora Traoré esteja tentando diversificar suas parcerias, esse movimento tem gerado desconfiança em algumas potências ocidentais. Historicamente, muitos países africanos têm mantido laços mais fortes com a França e os Estados Unidos, e qualquer tentativa de desviar desse padrão é frequentemente vista com suspeita. Assim, a narrativa de que Traoré estaria vendendo os recursos de Burkina Faso a preços baixos para a Rússia e China pode ser vista como uma tentativa de desacreditar a política externa dependente do seu governo. A relação de Burkina Faso com a Rússia e a China, em particular, é frequentemente moldada por percepções de que esses países oferecem alternativas às condições muitas vezes rígidas impostas pelas nações ocidentais em termos de governança e políticas econômicas. A Rússia e a China têm sido descritas como parceiras dispostas a negociar sem a mesma ênfase nos direitos humanos ou reformas democráticas que tipicamente acompanham a ajuda ocidental. Esta realidade cria uma linha divisória que é explorada na disseminação de fake news para moldar a percepção pública contra tais parcerias. A disseminação dessa fake news sobre Traoré e a venda de recursos naturais é um excelente exemplo de como as redes sociais podem ser usadas para manipular a opinião pública. Essas narrativas, quando não confrontadas com informações verídicas, podem causar danos significativos à reputação de um governo e influenciar negativamente as percepções internas e externas. 3. Suposto envenenamento de opositores políticos. Outra notícia falsa que tem circulado amplamente sobre Ibrahim Traoré é a alegação de que ele estaria envenenando opositores políticos e críticos do governo para silenciá-los. Essa desinformação, propagada principalmente através de redes sociais e grupos de mensagens instantâneas, pinta Traoré como um líder tirânico que estaria disposto a utilizar métodos brutais e sem escrúpulos para eliminar qualquer ameaça ao seu poder. A disseminação de rumores sobre o suposto envenenamento de opositores políticos pelo governo de Ibrahim Traoré visa criar um clima de medo e desconfiança em tempos de incerteza política e de transição de poder, como o que ocorre atualmente em Burkina Faso. Essas fake news são frequentemente usadas como uma ferramenta para desacreditar a liderança emergente e minar sua autoridade. A narrativa de que Traoré estaria envenenando seus críticos surgiu em um momento crítico, quando a oposição política no país tentava se reorganizar e apresentar um desafio mais robusto ao poder militar. A narrativa é conveniente para os opositores de Traoré, pois transforma qualquer evento de saúde envolvendo membros da oposição ou críticos do governo em uma suposta evidência de conspiração e violência política. Em um contexto em que o medo é uma poderosa ferramenta de manipulação social, a simples sugestão de envenenamento pode ser suficiente para enfraquecer a coesão social e política. Não há nenhuma evidência concreta que sustenta as alegações de que Ibrahim Traoré esteja envenenando opositores políticos. A disseminação dessa notícia falsa não apenas carece de provas, mas também falha em fornecer qualquer informação favorável sobre as supostas vítimas ou sobre os métodos de envenenamento. Este tipo de boato é muitas vezes impulsionado por fontes anônimas ou não confiáveis, que não têm compromisso com a verdade. Desde
que assumiu o poder, Traoré tem enfatizado o diálogo político e a unidade nacional como pilares de seu governo. Ele tem se envolvido em conversas com diversos setores da sociedade civil e facções políticas, tentando promover a estabilidade e o desenvolvimento do país. Essas ações contradizem a narrativa de um líder que estaria disposto a recorrer ao envenenamento para silenciar seus opositores. Traoré tem rapidamente reafirmado seu compromisso com uma transição pacífica para um governo civil, o que implica em manter a integridade dos processos políticos, inclusive dando espaço para críticas e oposições. A desinformação sobre o suposto envenenamento de opositores políticos por Traoré parece ter como objetivo alimentar tensões políticas internas e desacreditar a legitimidade de seu governo. Em um cenário onde a oposição tenta ganhar terreno e desafiar o governo militar, tais alegações podem ser usadas para gerar desconfiança entre a população, colocando em dúvida a integridade moral e ética do líder em questão. Além disso, essa fake news pode ser interpretada como uma estratégia de guerra psicológica para dividir e enfraquecer a coesão do governo e de seus opositores. Quando a confiança no governo é corroída por rumores e desinformação, torna-se mais fácil para os opositores mobilizar a insatisfação popular e criar uma imagem de um regime opressivo. É uma tentativa que não apenas busca manchar a reputação de Traoré, mas também gerar a insegurança e instabilidade. E as redes sociais como Facebook, Twitter e grupos no WhatsApp têm difundido essas informações. Muitas vezes, as informações são apresentadas de forma sensacionalista, sem qualquer verificação de fatos, levando muitos a acreditar na narrativa por causa do volume de frequência com que elas são compartilhadas. A ausência de um ecossistema robusto de mídia independente em Burkina Faso também contribui para a vulnerabilidade da população à desinformação. Em um contexto onde a imprensa sofre restrições ou não possui infraestrutura para realizar uma verificação de fatos adequados, as fake news podem preencher um vácuo informativo e moldar narrativas a favor de determinados grupos. A alegação de que Ibrahim Traoré estaria envenenando opositores políticos é mais uma tentativa de usar a desinformação para desestabilizar seu governo e semear desconfiança entre a população. Sem evidências concretas para sustentar essas acusações, fica claro que elas são parte de um esforço mais amplo para desacreditar a liderança de Traoré e fomentar tensões políticas. Diante de tal desafio, é crucial que seu governo e a sociedade civil e a mídia trabalhem juntos para fortalecer as verificações de fatos e notícias verídicas. 4. Traoré está planejando um golpe em outro país africano. Entre as várias notícias falsas que cercam Ibrahim Traoré, uma das mais alarmistas é a alegação de que ele estaria planejando exportar sua revolução para outro país africano, promovendo golpes militares em nações vizinhas. Essa narrativa, que tem ganhado tração em alguns meios de comunicação sensacionalistas, sugere que Traoré estaria se posicionando como um agente de desestabilização no continente africano, pronto para intervir em países que considera corruptos ou com governos neocolonialistas. A origem desta notícia falsa pode ser rastreada até algumas declarações de Traoré, nas quais ele fez críticas contundentes à liderança de alguns países africanos. Ele se referiu a certos governos como corruptos e neocolonialistas, argumentando que a mudança é necessária para que o continente avance em direção à autossuficiência e à verdadeira independência. No entanto, em nenhum momento ele sugeriu apoio a golpes militares ou a intervenção diretas
em outros países. A mídia sensacionalista interessada em aumentar engajamento e atrair cliques distorceu essas declarações, criando uma narrativa de que Traoré estaria incitando golpes em países vizinhos. Essa manipulação deliberada de suas palavras foi projetada para semear medo e insegurança não apenas em Burkina Faso, mas também em outras nações africanas. Ao representar Traoré como um fomentador de caos regional, essas críticas falsas tentam desacreditar sua liderança e isolar o seu governo do cenário internacional. Contrário ao que alegam essas notícias falsas, Traoré tem se concentrado na defesa da soberania nacional de Burkina Faso e no fortalecimento das capacidades internas para lidar com ameaças terroristas e outros desafios. Desde que assumiu o poder, ele tem dado ênfase à reconstrução das forças armadas e à cooperação com outros países africanos para combater o extremismo e o terrorismo. Sua abordagem não tem sido a de instigar desordem em outros países, mas sim de buscar soluções colaborativas para problemas regionais. Além disso, Traoré tem reiterado a importância da união entre os países africanos para combater a influência estratégica e alcançar o desenvolvimento econômico sustentável. Seu foco tem sido em um modelo de cooperação baseada no respeito mútuo e na autodeterminação, sem recorrer a intervenções militares em países vizinhos. Sua política externa visa promover um continente mais forte e unido, e não um cenário fragmentado por golpes e instabilidade. As alegações de que Traoré estaria fomentando golpes militares em outros países africanos parecem ser parte de uma campanha de desinformação mais ampla destinada a minar a sua reputação e a apresentar Burkina Faso como uma ameaça à estabilidade regional. Para aqueles que se beneficiam de um status como estável e previsível, a retórica de mudança e autonomia defendida por Traoré pode ser vista como uma ameaça. Essa narrativa também pode ser um reflexo dos temores de potências estrangeiras que vêm na acusação das lideranças africanas mais assertivas e críticas ao colonialismo, um desafio aos seus interesses geopolíticos e econômicos. A desinformação sobre Traoré estar planejando golpes em outros países africanos visa retratá-lo como um instigador de violência e caos, mas essa alegação não se sustenta diante de um enxame de cuidadosos fatos. O governo de Traoré continua cumprindo com o fortalecimento de Burkina Faso e com a promoção de uma cooperação pacífica e mutuamente benéfica entre os países africanos. 5. Propaganda da doença fatal de Traoré. Uma das táticas mais utilizadas para desestabilizar lideranças políticas é a disseminação de informações falsas sobre a saúde. Ibrahim Traoré não foi exceção a essa estratégia. E, em um momento crítico da sua liderança, rumores começaram a circular, alegando que ele teria sido diagnosticado com uma doença fatal. Notícias sensacionalistas sugeriram que seu governo estaria à beira de um colapso devido à sua suposta incapacidade de continuar a liderar o país. Relatos infundados de que Traoré estaria internado em um estado grave surgiram em plataformas sociais e em alguns blogs de notícias duvidosas, alimentando especulações de uma possível mudança de regime ou até mesmo de um novo golpe militar em Burkina Faso. A propagação desses rumores parece ter sido motivada por interesses geopolíticos estratégicos, especialmente por parte daqueles que se opõem ao governo de Traoré ou que desejam criar um clima de incerteza. A notícia falsa sobre a saúde de Traoré foi amplamente difundida por meio de redes sociais, onde rapidamente ganhou tração entre grupos de oposição e alguns veículos de comunicação internacional, que amplificaram o rumor sem verificar a veracidade de fatos. Algumas das alegações mais exageradas incluíram fontes médicas anônimas que confirmaram que o líder de Burkina Faso estava em estado crítico e incapaz de tomar decisões importantes para o governo. Além disso, foram criadas teorias de conspiração, sugerindo que
a cúpula militar estaria se preparando para uma transição forçada de poder devido ao estado de saúde debilitado de Traoré. No entanto, essas alegações foram rapidamente desmentidas por aparições públicas de Ibrahim Traoré, que por declarações oficiais de membros do governo em resposta aos rumores, Traoré fez questão de aparecer em eventos públicos e compromissos oficiais, mostrando-se em boa forma física e mental. Suas aparições consistentes e o engajamento ativo nas funções de liderança foram suficientes para desacreditar completamente as notícias falsas. Além disso, o governo emitiu comunicados oficiais que confirmavam o bom estado de saúde de Traoré e denunciavam a circulação de notícias falsas como uma tentativa desesperada de semear instabilidade no país. A estratégia de desinformação foi assim prontamente neutralizada, embora tenha conseguido por um breve período de tempo plantar dúvidas e incertezas sobre o futuro público de Burkina Faso. A propagação de fake news sobre a saúde de um líder geralmente visa criar um ambiente de incerteza e desconfiança, tanto entre a população quanto dentro da classe política. No caso de Traoré, os rumores sobre sua saúde tentaram descredibilizá-lo, sugerindo que ele estaria inapto para continuar liderando Burkina Faso em um momento de grandes desafios, incluindo a luta contra o terror e o fortalecimento das instituições democráticas. Além disso, essas notícias falsas também pretendiam incentivar divisões dentro das forças armadas e entre os opositores de Traoré, ao insinuar que ele estava gravemente doente e que uma mudança de regime era iminente. Os opositores de Traoré esperavam explorar fissuras no apoio ao governo e possivelmente encorajar algum tipo de ação interna que pudesse resultar em uma nova transição de poder. Embora a fake news sobre a suposta doença fatal de Ibrahim Traoré tenha sido rapidamente desmentida, ela serve como lembrete do poder da desinformação na política moderna. 6. Alegações de corrupção extrema e uso indevido de fundos públicos. Uma das estratégias mais comuns para desacreditar um líder é acusá-lo de corrupção e mau uso de fundos. Ibrahim Traoré também se tornou alvo dessa tática, com notícias falsas alegando que ele estaria envolvido em esquemas de corrupção extrema e que utilizaria os recursos do Estado para enriquecer a si mesmo e seus aliados. Essas alegações, disseminadas sem nenhuma prova concreta, têm o claro objetivo de enfraquecer a confiança pública em seu governo e desviar a atenção das suas políticas de combate à corrupção. Essa fake news frequentemente descreve Traoré como um líder que estaria abusando do poder para benefício próprio, acusando-o de redirecionar fundos destinados a projetos de desenvolvimento a infraestruturas para contas bancárias pessoais ou de aliados próximos. Além disso, as acusações de nepotismo são frequentemente lançadas, sugerindo que ele teria colocado familiares e amigos em posições estratégicas do governo para consolidar o poder. Essas alegações geralmente surgem em blogs e redes sociais de duvidosa reputação, sem nenhuma investigação jornalística ou provas que as sustentem. Ao não fornecerem evidências, essas notícias falsas falham em resistir a uma análise mais aprofundada, mas ainda assim conseguem influenciar a opinião pública e explorar o sentimento de insatisfação e desconfiança comum no contexto de instabilidade política. Ibrahim Traoré, desde que assumiu o poder, tem se posicionado contra a corrupção e enfatizado a necessidade de uma governança transparente em Burkina Faso. Em várias ocasiões, ele destacou a importância de combater a corrupção sistêmica que ele identifica como um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento do país. Suas políticas visam criar um governo que seja responsável e responsivo às necessidades dos cidadãos. Por exemplo, uma das suas primeiras ações como líder foi iniciar auditorias de contratos governamentais e procedimentos de licitações públicas para garantir que não houvesse desvios de recursos ou
favoritismo. Além disso, o governo de Traoré tem implementado medidas para aumentar a transparência, como a divulgação de despesas públicas e a promoção de campanhas de conscientização sobre a corrupção. Essas ações e políticas refletem o compromisso de Traoré em erradicar a corrupção e criar um ambiente de governança limpa e justa. No entanto, as fake news que o acusam de corrupção buscam exatamente minar essa imagem de integridade e mudança. O impacto das alegações falsas de corrupção é significativo, especialmente em um país onde a confiança nas instalações públicas já é frágil. Essas notícias falsas não apenas desestabilizam a liderança de Traoré, mas também dificultam sua capacidade de implementar reformas eficazes. A proliferação de tais informações em redes sociais e grupos de mensagens instantâneos cria um ambiente de desconfiança generalizada, onde mesmo as iniciativas mais transparentes do governo podem ser vistas como suspeitas. É isso, nessa lista nós trouxemos 6 fake news que foram propagadas sobre Ibrahim Traoré. Se você conhece alguma, coloque nos comentários. O lema do canal é Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!